Fala aí, meu povo, mais um Pode Tudo e mais um pouco, tamo na área, eu, Felipe Fole, junto com meu amigão Flávio Melo. Beleza? Tá bem? Opa, nós na fita. Nós estamos demais, moleque, você é louco, convidado de hoje aqui, tentamos homem. Ufa, deu louco. certo, Fê. Mora no Rio, aí vem pra São Paulo, não bati a agenda, mas conseguimos. Vocês já sabem de quem se trata, mas não mostraremos agora. Afinal de contas, aqui rola é assim, suspense. Mr. M. Isso. Não tem aqui é só é um um segredo. frisson a mais. Gente, antes da gente começar, claro, vamos falar do Canil Recanto do Léo, porque você pode garantir o seu mais novo melhor amigo no melhor e maior canil de São Paulo. Tem ali em Bugaçu e em Embu das Artes, no centro de Embu das Artes. Todo final de semana tem uma feira de filhotes. Você pode conseguir várias raças, inclusive qual, meu amigão? Canicorso, Fê. Canicorso, que cachorro é esse, Pois é, Canicorso é um cão de guarda premiadíssimo na Inglaterra, uma raça italiana e é uma das melhores do mundo, Fê. Ele é lindo demais. Uhum. Então você pega ele pequenininho e no fim você tem que também, além de comprar ele, comprar um quarto a mais na tua casa, construir. Um novo imóvel, ele isso. Ele cresce de verdade, ele fica gigante, mas protege tua família, É leal, é parceiro, mas mata qualquer intruso. Opa! Mata mesmo, estraçalha, moleque. E lá você tem um cupom de desconto Pode Tudo e garante condições especiais com o nosso podcast, tá bem? Vale a pena. Já o pedigree entrega aí no nome do tutor, atestado médico de saúde, equipe veterinária para pequena cirurgia, são muito sérios. Minimal Club, quanto de desconto? 12% de desconto, Fê. Chupa Mundo. Você pode usar o nosso cupom Pode Tudo, garantir 12% off em todo o site. Camisetas como essa que o Flavinho tá usando aqui, básica. Aquela que você já tira ali do varal, já pode usar, não precisa passar. Não amassa, não transpira. Isso, Fê. Camisa, cueca. Entra no site, só o que eu te falo agora. Use o nosso link do QR Code ou o link da descrição e use o nosso cupom Pode Tudo, 12% off, certo? É isso aí, Fezoca. Quer falar bem, desbloquear sua comunicação, ganhar mais confiança? Liberei também o meu mini curso gratuito, de graça na faixa. Então você pode agora aprender. Tem exercícios práticos. É mini curso mesmo. Rapidinho você já vai aprender. É super fácil. É de graça de verdade para você evoluir, transformar de vez a sua comunicação, certo? Vamos ao nosso convidado? Nosso convidado, Fezoca. Nosso convidado, como o Fê acabou de falar, mora no Rio, porque trabalha no Rio, é ator de longa data, é um dos atores mais queridos desse país. Aliás, esse ano, Fê, 30 anos de Malhação. E ele foi o Beto, o dono do Gigabyte. Pois é, fez parte da nossa infância e continua extremamente querido no país inteiro. Está aqui para conversar com a gente, Sérgio Abreu. Muito bem. E aí? Como é que você tá, queridão? Tudo bem, tudo certo. Obrigado pela participação, Imagina. por ter arrumado esse tempo para estar aqui com a gente hoje. Imagina. Obrigado pelo convite. Prazer. É muito louco, né, cara? Quando você chegou aqui, a gente trocou uma ideia antes, porque você não ficou velho, né? Você tá igualzinho, mano. E o cabelo é o mesmo estilo da época, não era não? Do Beto? Hoje mais ou menos, é meio sem querer isso, né? É meio sem querer, É, porque tu vai pra televisão aí, corta mais ou menos o cabelo, aí tem que esperar pra cortar de novo. Aí o cabelo foi ficando do mesmo jeito. Hoje, agora, recentemente, eu digo, né? Porque tava com o cabelo diferente. Depois eles estavam, deixa o cabelo crescer aí. Deixa o cabelo crescer aí, o cabelo acabou ficando sem corte, vamos dizer, o famoso sem corte. Aí a pessoa vai corta um pouquinho pra se adequar a um personagem e acabou ficando parecido, cara. Como o Beto. Tá, muito, verdade. Porque era assim, parecido. O Beto era justamente assim. Parecido. Eu quase pedi um fast food pra comer aqui junto com o Beto, gente. Agora, como é que foi a sua entrada na Malhação? Porque você, se eu não me engano, você fez de 2001 a 2004, né? Foi. A temporada. Foi. No final de 2001, saindo no comecinho de 2004. Exatamente. E como foi? Você fez algum teste, recebeu o convite? Cara, como é que o Beto apareceu na sua vida? Então, não, por incrível que pareça, esse foi um convite, não foi um teste. Eu fiz teste para a primeira Malhação, aqui era só academia. Na época eu fazia oficina da Globo. E aí, que existia a oficina dos atores da Globo. Acho que ainda tem, nem sei se tem ainda. Acho que tem ainda, né? Eu acho que tem sim. Sei, cara, eu acho que tem sim. Eu acho que tem. E aí eu tava fazendo oficina na época que eles iam lançar a primeira de todas, que era a Malhação da academia. Eu fiz o teste e acabei não fazendo. Passou um tempo, passaram-se uns anos, e aí eles me chamaram direto para fazer o personagem, não me chamaram para fazer teste, não. Olha só. Eu nem tava aqui, eu tava fazendo um programa na TNT, apresentando um programa e tal, eu tava fora do Brasil, ia voltar, mas aí não ia voltar a tempo. Eles me ligaram, eu tava no Chile, e aí me ligaram, pô, vem pra cá, a gente quer que você faça, e calhou de eu estar acabando de fazer o contrato do programa, e de começar a Malhação ali, naquela época. Era um programa assim, curiosidade. Era um programa que tinha a ver com cinema, era um programa, era Tour TNT que chamava. Era um programa que, assim, por exemplo, o canal apresentava um gênero de filme naquele mês que fosse
road movies, né? Os filmes de estrada. A gente viajava e ia para os lugares ou que tinha locação que algum filme era feito, ou para meio que fazer uma coisa parecida com o que se fazia. E filmando na estrada. Legal. Uma viagem desse tipo. Um remake da TNT, do programa, assim, só mostrando. Da hora. Dessa forma, bacana. Aliás, eu acho que esse verbo que nós usamos hoje, shippar, né? Você foi um dos primeiros, né? Tipo, porque o pessoal shippava horrores o Beto e a Sol. Né? Exatamente, né? O casal funcionou. O casal funcionou, tinha idas, vindas, mas no final deu tudo certo, vocês ficaram juntos, etc, etc. E como é que foi, tipo, o tempo de gravação da Malhação? Muita gente comentava que era muito puxado. Vocês gravavam de segunda a sábado, sem parar, sem intervalo. Era assim mesmo? Era carregado no peso? Era. Aquilo ali, na toa que você falava que era uma escola, assim, para aprender a fazer televisão de verdade. Tipo, se você for fazer uma novela com protagonista, vai ser daquilo ali para mais. Entendi. Né? Então, se o personagem tem um tamanho, tem um peso grande, era aquele ritmo ali. Segunda a sexta, segunda a sábado, uma folga às vezes na semana, mas em geral, de segunda a sábado, porque ali todo mundo junto o tempo todo, né? Tinha uma coisa assim, eu até cheguei a ter meu apartamento, um cenário que fosse o meu apartamento, que depois eu casei com a Sol, não sei o quê, Maraná, o personagem tinha o seu núcleo de casa. Aí tinha um núcleo separadinho, ok. Mas fora isso, todo mundo junto, a galera. Era todo mundo, todo dia, a escola e o bar em frente. Que era o Gigabytes mesmo. Entendeu? Era bem isso, E quando tá saindo da escola, tem que ver o Beto ali no Gigabyte ali. Vai ali, alguém vai passar lá. É isso. Então eu tinha que estar toda hora lá. Nossa. É verdade. Tava todo dia. Você fazia plantão no Gigabyte, então, pra todas as gravações. Dono plantonista. Mas como é que, cara, imagina, todo dia, assim, como é que decora uma novela, cara? Falando o teu método, você nunca tinha feito, mano, todo dia. Chega uma hora que Antônio Fagundes pega na hora, lê e faz, porque, é difícil. Trabalha o dia inteiro, chega à noite e ainda decora. Eu nunca tive dificuldade de decorar. Então, assim, tem que fazer decupagem, né? Faz a decupagem, separa tudo, fica lendo aquilo ali, e aí artista fica. Todo mundo. Artista meio maluco, né? Porque você fica lendo em voz alta, fala em voz alta, fica falando em algum lugar. Pô, tô em tal lugar, sei lá, tô dentro de um carro indo pra algum lugar. Tô falando a cena em voz alta, às vezes eu decorei. A pessoa não tá nem se tocando que eu tô falando. Você fala, o que você tá falando? Tá falando sozinho. Tá no meio da rua andando, daqui a pouco você tá falando. Peraí, deixa eu lembrar aquela cena assim, tá, cena assim, assim. E, no entanto, é o seu personagem falando com você. Não tem jeito, cara. Cada um tem um método. Eu preciso escutar minha voz. Você se grava e ouve. Eu preciso... Não, nem me gravo. Eu preciso estar falando... Só falar pra... Preciso estar falando o que eu vou falar pra eu fixar. Pra fixar mesmo. Mas eu vi uma matéria esses dias, um TED até, que diz isso, que tem um nome pra essa parada, essa ciência aí, porque você mexe com outro sentido, não só o da leitura, quando você lê em voz alta. Até a leitura em voz alta. Sim. Se você lê em voz alta, você tá aguçando mais que um sentido, é melhor pra memorizar. Pra mim sempre funcionou. Sempre funcionou. É óbvio que eu vou fazer o que eu falei, vou fazer a decupagem, vou ler em silêncio, até porque primeiro você entender o que você está falando. Sim, interpretação, né? Primeiro. Primeiro você tem que interpretar o texto. Que situação é essa aqui? Sim. X, tô lendo aqui. Marquei tudo. Escrevi o que eu queria escrever. Depois disso, cara, preciso ficar falando para aquilo entrar na minha cabeça. Eu não consigo só ler. Minha memória não é fotográfica. Só ler, só olhar e fazer. Não dá, pra mim não dá. Eu preciso falar. Trabalhar. Preciso falar. Tem alguns autores, por exemplo, o João Emanuel Carneiro, uma vez eu vi uma entrevista dele e ele falou que chega um certo momento que o personagem é mais do ator do que do autor. Que o ator toma aquele personagem pra si, inclusive as falas não é mais do autor, é do ator emprestando para o personagem. E como você fez muito tempo, Beto, chegou uma hora que você entendeu isso? Que o Beto era seu, não era mais do autor? Cara, porque é muito convívio, né? Por exemplo, aí, o que acontece? Eu trabalhava de segunda a sábado. Ou tinha uma folga na semana, no meio, que às vezes não tinha uma gravação. Por algum outro motivo, porque aconteceu alguma coisa, ou enfim, ou porque realmente não tinha o meu cenário naquele específico dia e tal. Mas só que se você pensar em termos de número de horas, você convive mais com o personagem que com qualquer outra pessoa. Sim. Eu convivia mais com o meu personagem do que com a minha família. Convivia mais com o personagem do que com algum amigo meu, ou com alguma atividade que eu gostasse de fazer. Eu estava lá o dia inteiro, todos os dias praticamente. Então acaba que vira isso. Você acaba que você introjeta de tal forma que quando chega a cena, ela meio que já é sua.
Lógico, tá dentro de você, né? Passa por você, é um bagulho louco. A forma de falar, o jeito de se comunicar e tal, a forma como você se mexe, o cenário que você já sabe como é que ele funciona, né? Em geral, os trajetos todos você já conhece daquele cenário ali. Então acaba que você até muda um pouco o texto, porque foge um pouco daquilo que você está fazendo em geral, às vezes, porque não é um autor só. Né? É uma equipe de roteiristas. Uma equipe de roteiristas e tal. Então, às vezes, um roteirista que escrevesse menos para mim, por exemplo, pro meu personagem, podia pegar e escrever mais duro ali, o texto um pouco mais travado. Você colocava pra boca do Beto. Aí você vai, exatamente, você vai lá e dá uma diretor, posso? Só queria mudar essa frase um pouquinho aqui e tal. E acaba que vira isso mesmo. Acaba virando, né? E como a Malhação durou muito tempo, fica meio Breaking Bad, igual série, que a gente acaba gostando muito tipo do personagem. Friends, né? Era Friends. Chega no fim... Friends é adolescente. Isso, eram Friends adolescentes, isso mesmo. Você tá conectado com o cara, com o personagem. Total. Agora, me corrija se eu estiver errado, Sérgio, você é formado também em Direito. Não, eu fiz faculdade de Direito até metade. Até metade só, não chegou a se formar. Não cheguei a me formar. Fui pra lá, não aguentei, não consegui. Mas o Direito foi uma vontade que você tinha, você foi por ir. O que aconteceu? Por que você foi para o Direito? Não, eu fui meio que... Sabe a crise do cara jovem que vai fazer vestibular e não sabe exatamente o quê? Isso antes da arte entrar na sua vida? Mais ou menos, porque eu já tinha começado a fazer publicidade, e aí meio que junto eu comecei a fazer teatro infantil e tal. Então foi aquela coisa, vou fazer o que de faculdade? Não tinha ainda uma... Tem gente que resolve isso 3 anos antes do vestibular, 2 anos antes do vestibular. Fala, não, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser, sei lá, publicitário, enfim. Eu não tinha muito essa pegada. Eu falei assim, cara, o que eu gostaria de fazer verdadeiramente, né? Fiquei naquela, e aí fui pro Direito mais por uma questão de família, porque meu pai era advogado, e por uma questão de que o Direito é uma profissão que te abre 8 milhões de portas, né? Talvez seja o diploma mais dinâmico nesse sentido. Você pode fazer todos os tipos de concursos públicos, você pode ser advogado, né? Pode ser o teu escritório, você pode ser sócio, enfim, existe uma gama de possibilidades gigantesca. Enorme. Então foi mais por aí, uma coisa de referência de família e essa questão de ser uma coisa que eu poderia escolher até depois. O que eu vou fazer com esse diploma de Direito? Entendi. Eu vou fazer um concurso público? Ou eu vou ter o meu escritório? Ou eu vou ter sócio? Era sua ADM. É mais ou menos isso. É que você pode ser advogado, promotor, juiz, delegado, defensor, investigador. É uma gama absurda. É verdade, é verdade. E aí você parou na metade, você falou, não é pra mim. Não é pra mim. Falei, não chega, não é pra mim. Aí eu já tava fazendo teatro, aí fui fazer oficina da Globo também. Entendi. E aí eu já falei, não, aqui não é pra mim, minha história tá do lado de cá. Da hora. E foi pro lado artístico. Aí você ficou ali na Globo. E como que é isso, cara? Como que é trabalhar na Globo? Você trabalhou na época, assim, do auge da TV, né? Que eu realmente, eu falei, não é de caô, não. Sim. Eu ficava em casa, assistia a Malhação todo dia, desde a época do Barrão, do Mocotó, e fui indo. Sim. Eu era muito novo nessa, e depois, na sua época, eu assisti mais. Era o auge da dramaturgia na Globo, anos 90, sem dúvida nenhuma. Malhação, com certeza absoluta. Com absoluta certeza. Era uma audiência absurda. Cara, era uma audiência de novela das 7, chegava a bater. Chegou a bater fácil. Eu lembro que a gente fez umas ações de merchandising assim, que recebia carta de tipo assim, sucesso total. Fazia uma ação e vendia tudo. Olha. A Nike fez uma... Eu lembro, nunca vou esquecer isso. A Nike estava lançando uma chuteira de futebol de salão, e aí fez uma ação dentro da Malhação. Os personagens envolvidos eram o meu e o Cabeção, Beto e Cabeção, e aí chamaram o Júlio César, que foi goleiro do Flamengo da seleção brasileira, e 2 caras, o Falcão do futebol de salão e o Fininho do futebol de salão, da seleção brasileira também de futsal. E a gente fez umas cenas ali, sei lá, foi uns 2, 3 capítulos com algumas cenas. Cara, os caras falaram que venderam praticamente tudo, venderam tudo que eles tinham colocado à disposição. Que poder, né? Imediatamente. Olha o tamanho disso. Olha o negócio como era gigante. E a gente estava fazendo um programa 5 e pouco, 6 da tarde, para adolescente. Entre 5 e meia, 6 horas. A priori seria assim, a audiência que está crescendo, né? 5 e pouco, 6, novela das 6, novela das 7, e a novela das 8, que virou das 9, né? Você teria essa escala de subida, mas a gente, nessa época, cara, era um negócio assustador. E o ego. Pois é. Fala do ego, então. Porque você era novo e famoso. E a galera pirando, você na Globo, e o ego, velho. Como é que vive isso? Mas eu nunca tive essa pegada, não, cara. Não, nunca tive essa pegada de ser muito envaidecido, porque é difícil estar ali, não é fácil. E qualquer desvio, você não presta atenção no que você está fazendo, você pode cair, né? Porque chegar lá já é difícil, se manter é mais difícil ainda.
É uma frase, é uma coisa, um pensamento que parece frase feita, mas é verdade. Justamente pelo que você falou, você tem muita distração. Você pode ficar distraído com a fama, você pode ficar distraído com tudo, né? Com qualquer coisa, com as facilidades que te dá. Todo mundo diz sim pra você. Eles diz não. Dificilmente vão dizer um não pra uma pessoa que tá num lugar de mídia muito, muito alto. Nessa época era isso, né? Tudo que tinha a ver com adolescência era tudo sim pra gente. Vem aqui, você é convidado para isso, convidado para aquilo. Se você for em tudo e fizer tudo, acaba que o trabalho não vai se desenvolver, né? Pode se prejudicar. E aí, eu tinha uma vantagem também. Eu era o mais velho da galera mais nova, porque tinha os atores mais velhos que seriam os pais. O Giuseppe, o Oristânio estava lá, então sempre tinha alguns atores pais mais ou velhos. Professores, né? Pais dos professores, Perfeito. exatamente. O resto da galera eram os jovens. Tanto que meu personagem casou, né? Isso. Teve apartamento. Tinha uma sogra maravilhosa, Dona Vilma. Tinha uma maravilhosa, sogra. Dona Vilma. Exatamente. Então, assim. Inspetora. Inspetora da escola. Inspetora da escola. Então, assim, eu tinha uma vantagem nesse sentido. Porque imagina um garoto de 15 anos, por exemplo. Já entrei com 27. Então, Mais cabeça, né? Já era outra pegada, né? Era outra história, né? Eu já não nem me era permitido entrar com esse deslumbramento todo. Porque eu já tinha feito algumas coisas. Eu já tinha uma idade suficiente para pensar, ó, isso aqui... Demorou para eu chegar aqui, não é tão simples. Demorou, não é tão simples, exatamente. E você precisa saber que aquilo ali tudo tem um limite. E ali vai ter o teu limite também. Você precisa se concentrar. Não deixar as coisas te tirarem a atenção, né? Porque acontecia muito o quê? Galera muito nova, aí vai para um evento, não sei aonde, daqui a pouco chega sem texto. É complicado. Muito fácil de acontecer isso. Entendi. Porque a garotada, tô num evento não sei aonde, tô ganhando dinheiro num jabá não sei aonde, tô numa festa não sei de quem. E aconteceu algumas vezes? Você ir gravar, a pessoa não ter decorado, dá raiva. Aconteceu algumas vezes, aconteceu. Decorei o dia todo Aconteceu, mas aí é aquela história. Mas aí não cabe a mim. Eu concordo. Né? Mas que amarra o teu dia, né? Amarra o meu dia. Mas aconteceu pouco até comigo. Sei de histórias piores. Comigo. Porque também tinha uma questão que é o seguinte: como a gente tinha um casal muito próximo, as cenas maiores, que a gente precisava de mais, talvez, emoção, mais trabalho e tal, eram entre nós três: eu, a Sol, o Beto, Sol e Dona Vilma. Era. Entendeu? No bar era uma coisa mais pontual, então era menos texto pra galera. Entendi. Pra rapaziada. Então. Cenas de casais, geralmente. A gente tinha cenas mais longas, tanto que os roteiristas falaram pra gente: a gente adora escrever pra vocês, porque é um pouco diferente. Não é só a coisa dos jovens que tem 4, 5, 6 em cena, cada um dá uma falinha e é um dia a dia ali que passa. Né? É verdade. Tem uma cena, inclusive, que é bem bonita. Acho que você acha na internet com facilidade, que é quando a Sol vai pedir pro Beto não ir pra Itália. Sim. Que o Beto vai pra Itália e ela fala pra ele não ir pra Itália e eles ficam juntos, tal. Sim, é uma cena longa e muito bonita, inclusive. Pois é, obrigado. Mas é mais longa. É exatamente isso. Então, texto também tinha essa questão de que era mais fácil, de certa maneira, porque era um núcleo. As cenas longas éramos nós. Então aí assim, eu já era mais velho, a Bia Montes, que era a sogra, né? E a Renata sempre foi meio Caxias, então apesar de ser mais nova um pouco. Então a gente tinha uma coisa aí que rolava. Era uma química. Era uma química e era fácil a gente trabalhar junto. Engrenagem boa, exatamente. Né? Todo mundo indo bem. Quando funciona, cara. Sim. É verdade. E bom, te treinou, né? Realmente a Malhação te treinou pra depois. Treinou, cara. Agora, voltando um pouquinho antes da Malhação, em 98, eu acho, você fez uma novela na Manchete chamada Brida, que eu adorava assistir essa novela, inclusive. Só que o telespectador... Pois é. Só que o telespectador foi pego de surpresa, porque a novela, de repente, saiu do ar. Na verdade, Brida é um livro do Paulo Coelho, eu tinha lido, depois a novela passou e adorava a novela. Acho que foi a novela que passou logo depois de Chica da Silva, na Manchete, e Chica da Silva foi um sucesso estrondoso. Falou, então a Brida vai ser também. E de repente, o telespectador foi assistir, cadê a Brida? Então, o que aconteceu com essa novela e como foi trabalhar na Manchete numa época em que ela estava quase já entrando em crise? Então, a gente não tinha muita essa noção quando a gente chegou lá, porque o Walter Avancini, que era diretor-geral,
E ele, obviamente, uma experiência gigantesca, porque na Globo, 300 anos fazendo sucesso sempre. A gente não tinha noção de como a empresa estava. Entendi. Ninguém tinha essa ideia. Porque até então estava tudo ok. Os cenários eram gigantescos. Cara, os cenários de Brida eram coisas faraônicas. Sim. Nos estúdios da Manchete. Umas mansões lindas. Viajaram pra Irlanda para começar a gravar. Sim, as bruxas lá e tal, enfim. Então, foi um choque pra gente também, porque a gente não tinha noção. Nenhuma noção. Aí, de repente, começaram a chamar os atores pra encerrar o contrato. Assim, os personagens vão morrer. Vão sumir. Aí começamos a achar tudo estranho, né? Como assim? Aí, tanto que virou pedra, quem vai ser o próximo? Virou meio que a próxima vítima, né? A próxima vítima, virou um pouco isso, cara. Virou isso mesmo. E aí foi isso. Acabou que virando. Foi um por um, foi indo, até eu acho que o momento em que eles sacaram que eles não tinham mais como fazer. E aí acabou com tela preta. Caraca. E a história sendo contada, o finalzinho. Nossa. Foi assim mesmo. Foi, cara. Deixou o público não me lembro muito de ter ouvido uma história parecida com essa na televisão. Não, também acho que não. E era uma novela muito boa, inclusive, e o livro é ótimo, recomendo, inclusive. E de repente, pra quem tava assistindo, peraí, cadê a Brida? Verdade. Era a Carol Casting que fazia, né? A Guilhermina Guilherme fazia uma vilã. Sim. Cara, era muito boa. Rubens de Falco. Não, tinha um elenco global. Tinha um elenco bacanérrimo. Exatamente. Tinha uma galera boa, tinha uma galera bem boa. Numa época... Você sabia escolher, né? Sabia fazer tudo, sabia fazer televisão. Sabia. Né? Sabia tudo de televisão, então... Que coisa. Mas vocês recebiam salários ou estavam atrasados? Já tinha alguma... Não, até o final ali, aí o contrato foi rescindido, né? Tipo, acabou mesmo. Porque acabou a novela. Acabou a novela, acabou. Aí ficou uma discussão, obviamente, de tipo, mas eles tinham que pagar até o final e tal. Mas aí entra no âmbito da justiça, entra no âmbito de uma falência, e aí você sabe como é que funciona. Porque depois ela pediu falência, né? Pediu exatamente. Manchete. Lembra disso, Felipe? Claro, mas esses dias eu ouvi o podcast com o César Filho e ele falou que ele ficou até apagar as luzes da Manchete e ficou 9 anos sem trabalhar na TV. Ele falou, cara, ninguém me dava chance. Olha só. Ninguém me dava chance. Verdade. Ele fazia um programa. Eu pensei em morar nos Estados Unidos, ele falou. Olha só. E ele saiu da Globo pra ir pra lá. Né? Ele fazia um programa chamado Almanac. Isso. Da Rede Manchete. Ele falou, fiquei até o fim. Um programa à tarde. E aí, nossa, foi todo mundo. E a Manchete era queridinha das pessoas. Das crianças, principalmente, né? Porque tinha muito programa infantil. Eu gostava eu via Manchete quando era moleque, eu também, verdade. Via programa de esporte. Pra imaginar, vi um pouco de tudo, né? De repente... Rede TV. Foi-se embora. De repente virou a Rede TV. Do nada, né? Que loucura. A TV que mais cresce no Brasil. Porque eles tinham uma estrutura de estúdio bacana, bem bacana. O prédio da sede da emissora também é muito bonito. É o prédio que tem teatro. Tem um puta teatro lá, né? Ainda continua existindo teatro. Mas, enfim, a coisa foi assim, cara. Foi um corte muito... surpresa, assim. Ninguém esperava, Acho né? Que cansaram, né? Deviam tá tendo um prejuízo grande. Falou, quer saber? Chega. É verdade. Desliga a luz e fim. Desliga a luz aqui, apaga a luz, vamos embora. Agora, só falando em dinheiro, cara, eu fiquei curioso. Na época da Malhação, você ganhou dinheiro? Porque dizem, né, que a galera ganha pouco também, a moradia. Eu queria saber da tua época. Os contratos eram renovados, ia melhorando? Eram renovados, mas ficava nesse lugar dos iniciantes, né, cara? Se acabasse, então, ganha pouco. Então tinha um limite ali. Tinha um teto, né? Óbvio que até pelo tempo de estrada, né? Os atores mais velhos, eu imagino que alguns ganhassem acima daquilo porque não estavam naquele lugar de pouco tempo de carreira. De pouco tempo de carreira, né? Fazia-se algum dinheiro a mais fora com o jabá, mas isso já foi acabando também. Naquela época já esse papo do jabá existia, claro, forte, mas logo depois foi acabando isso. Que era o jabá o quê? O príncipe da festa? Tudo, qualquer coisa, né? Uma presença numa loja que tá lançando alguma coisa, ou tá abrindo uma loja, ou uma festa de 15 anos. É isso que eu ia perguntar, você fez muita festa de 15 anos? Fiz algumas, cara, fiz algumas. Porque naquela época era febre. O príncipe, contratar, né? Que é o que dança, né? O dança. Ainda peguei essa época. Sério? Ainda peguei essa época. Olha só. Mas isso era muito forte na Globo, né? Muito. Isso era muito forte. Todos os galãs fizeram. Todo mundo fez isso aí. Mas na Globo mesmo, dinheiro bonito assim, não ganhava muito. Era mais a visibilidade e o que isso te dava de mídia. Exato.
Que eu acho que até hoje, assim, né? Não tem uma Malhação, mas até onde eu soube, né? Até se encerrar era... Mas o contrato era longo, Sérgio? Ou era renovado de ano em ano? Por temporada. Por temporada. O meu por temporada. E quando acabou a Malhação, você continua ainda contratado? Ou os trabalhos que você fez depois eram todos contratos aleatórios? Não foram aleatórios. Eu não tive um contrato de 10 anos. Assim, aquele fixo que tinha antigamente, eu fiquei 2 anos e pouco com essa renovação, e aí o fixo não rolou pra mim. Eu não tive essa oportunidade. Isso daí, naquela época, já tinha começado a ficar mais escasso. Entendi. E te frustrou, cara? Não me lembre, né? Te frustrou? Porque a carreira artística é difícil, né? Frustrou um pouco, claro. Porque eu cheguei a falar com a direção e eu esperava alguma coisa, né? Você fala, pô, fiz um personagem com puta sucesso. Você espera que alguém vai te encaixar em alguma coisa, em algum lugar. Sim. Né? Mas aí é aquilo, né? Vai saber. Não dá pra saber por que não, porque fiquei antes e depois eu voltei lá, enfim, voltei pra fazer novela. Então não dá muito pra saber. Não fica muito claro, né? Às vezes eu acho que é uma questão de encaixe. Você sai numa época em que tem imediatamente um produto que tem um perfil que é o seu. É isso que eu ia perguntar também. E você tá, às vezes, num núcleo que não tem aquilo. Porque naquela época tinha os núcleos, né? Cada diretor geral tinha seu núcleo. E tinha a direção artística principal. Mas a história era dividida por núcleo. Então, se o núcleo que eu tava... que a Malhação tava, não tinha nada imediatamente, o meu perfil, era mais difícil um outro núcleo me pegar. Era meio que separado isso, né? Era meio que, você tá trabalhando com esse grupo de atores aqui, então eles meio que são seus, entre aspas, vamos dizer, né? Parecia, a minha sensação era um pouco essa. Aquela coisa apartada, não era... Não era e a gente, na verdade, de casa, tinha uma certa impressão, porque assim, a gente achava que todos estavam muito bem, né, financeiramente falando, mas recentemente eu vi uma entrevista, não lembro de quem, acho que era a Sabrina Parlatore, que era da MTV, que também no final, nos anos 90, todo mundo assistia a MTV, né? A gente achava que os VJs da MTV eram, tipo, a Xuxa, né, pra nossa juventude. E ela falou que eles ganhavam por volta de R$1.500 apenas. Era muito baixo o salário, até porque a emissora não tinha muita verba, né? Mas o que a MTV deixava é que eles faziam publis. Sim. Então eles ganhavam nas publis, porque o salário era muito baixo. E a gente achando que eles estavam falaram acima. que o Hermes e Renato acho que ganhava 5 ou 6 mil pra dividir entre eles. Então. Todos eles eram 5, 6. E era um programa de audiência enorme na MTV. Mas é isso, cara. As pessoas, isso é um problema também, né? Porque às vezes o público fica viajando um pouco nessa história de que, não, é fácil, a vida do cara é fácil, daquela pessoa ali é fácil. Trabalhar na TV, tá bem, é rico. Também pois é. Cara... A quantidade de gente com muito dinheiro na televisão, muita grana, se você for pegar o espectro inteiro, é pequena. A quantidade de gente com contratos muito longos, assim, que vocês perguntaram, você vai ver que não é tanta gente assim. Dentro da quantidade de gente que faz os produtos, imagina, você não sei nem quantos % seria. Bem pouco. É bem baixo o percentual. E como você lida com isso, cara? Porque a carreira artística... É isso, né? Hora tem trabalho, hora não tem um contrato fixo, faz uma obra, para. Como que é isso pra você, cara? Sempre é tenso. Eu não acredito em alguém que diga que não é tenso. A não ser esses que tiveram contratos durante 30 anos na televisão. Sim. Aí, cara, com contratos de 30 anos na televisão, você ficou 30 anos sem se preocupar com isso. E deve ter dado pra juntar uma boa grana. Sim. Né? Porque aí você trabalhou não só na televisão, mas como fora dela. Publicidade e tal. Exatamente. Assim, mas é sempre tenso, né, cara? A primeira coisa, acho que outro dia que eu vi uma coisa da Fernanda Montenegro que falou, não sei, acho que era ela, um vídeo dela falando assim, pra pessoa, você precisa saber se você quer muito, porque você vai passar apuros. E um dos apuros vai ser esse. Você vai estar com um hiato de trabalho maior do que você gostaria. Às vezes até você quer descansar, fala, pô, não, tem uma grana aqui que eu posso me dar o luxo de descansar um pouquinho a imagem, sei lá. Se a pessoa está muito na televisão fazendo uma coisa atrás da outra. Né? O famoso descansar a imagem, né? Mas hoje em dia, cara, é impensável isso. Vai descansar a imagem como? Né? Porque a concorrência só aumentou, os salários abaixaram, né? E às vezes você vê que tem coisas sazonais, assim, né? O streaming chegou, mas é uma ilusão achar que o streaming produz em quantidade para abraçar os profissionais do mercado. A maioria. Não abraça a maioria. É uma minoria. É verdade. Em todas as funções. Não é só na minha.
Em todas. Mas tem uma... no fundo, tem uma panelinha, porque você falou dos núcleos e tal, pra você entrar no streaming. Porque eu sou formado como ator, não tô nem jogando essa pra você. E eu vejo que, assim, tem os preferidos. Eu ia, às vezes, em teste, quando eu ia fazer uma publicidade, e tinha um moleque que ele pegava todos os comerciais. Porque ele já chegava, o assistente de direção, chegou, pá, e ele tava lá. Geralmente, acho que já editavam ele, então ele era o diretor que chegava e falava, cara, esse daqui entrega, esse cara é bom. Então a gente sabe que, assim, tem os preferidos, porque são bons profissionais. Mas o que você acha disso daí? Eu acho que tem de tudo, cara. Sinceramente, tem de tudo. Tem você ter um network forte, você conhecer as pessoas que comandam o produto. Tem isso que você falou. Às vezes você... Pô, esse cara já fez comigo 5 vezes, 5 vezes ele entregou. Então, com ele eu não tô correndo muito risco. É verdade. Entendeu? Os diretores querem isso. TBO. Vou ter que me preocupar com gente nova. O cara tem que escolher 10 pessoas. Se das 10, 5 ele já conhece, já trabalhou e sabe que elas vão entregar, pô, 50% menos de risco. De problema, ou de possibilidade de dar algum problema, ou de não funcionar. Qualquer um pensaria assim. Essa é real. Eu também. Você tem que contratar minha equipe e falar, não, pegar ali que eu confio nesses caras. Agora, cara, é hipócrita dizer que... se você é amigo do autor, ou se tem um contato melhor com o autor, um contato direto, é claro que a possibilidade de você fazer é maior. Porque ele conhece você, conhece seu trabalho, tem um diálogo contigo, tem um contato com você. Aí por que ele vai... Talvez tenha aquele personagem com o seu perfil, ele vai buscar uma pessoa que ele nunca viu na vida, ou que ele não conhece, às vezes acontece, às vezes quer que seja uma novidade. Mas, em geral, isso é uma coisa que funciona, né? Você conhecer as pessoas que estão nos postos de comando. Isso funciona em qualquer profissão. Sim, né? Mas tem como ter relacionamento com o autor? Porque pra mim era uma coisa distante. O cara escreve da casa dele, manda e a produção dá pra você fazer. É difícil. Né? É difícil, é mais difícil. Bem mais complicado. Às vezes você conhece porque você, sei lá, você foi no lançamento do produto, da novela, ou da série, do que é que seja, e aí por acaso você teve um contato maior e tal. Aí você tem um e-mail, manda um e-mail, passa, fala, pô, e aí? Seu próximo projeto e tal. É uma coisa normal de você ir trocando uma ideia. Networking. Networking. E aí se a pessoa responde positivamente, beleza. Ótimo. Se deixou pra lá, aí você deixa pra lá também. Vai pra próxima, né? Não tem muito o que fazer, né, Sérgio? Não tem. Não tem. E é isso mesmo. Eu acho que, cara, essa coisa de ter os hiatos de trabalho e de ter as dificuldades que você pode encontrar para ter o próximo trabalho, ou você querer já ter o próximo e não conseguiu, então bater na trave, por exemplo, a quantidade não, né? A história da quantidade não. É verdade. A quantidade não é infinitamente maior que a quantidade de sim que você vai receber. O não a gente já tem, né? O não já tem de sim cara. Já é o lucro. Já tem de cara. Então tem que se acostumar com isso, né? Com o não, com os hiatos, né? E não desistir. Continuar. Pra quem gosta, né? Tem que a despeito da dificuldade. Porque a dificuldade vai existir, cara. Você ainda faz teste ou é convidado? Como funciona hoje? Cara, tem de tudo. Tem de tudo. Essa série que eu tô fazendo, fui convidado. Agora. Mas eu fiz teste um pouco antes pra uma outra coisa que eu não peguei. Uhum. Então, olha só, né? Fiz um teste, não peguei, e aí já fui convidado pra uma outra. É igual a Malhação. Sem fazer o teste. Você fez o teste, não passou pra depois ser convidado. Eu tinha feito o teste da primeira Malhação. Se repete a história. Olha só. Agora, por falar em teste, depois que você fez a Malhação, você saiu da Globo, fez outros trabalhos, depois você voltou, em 2007, fez a novela do Gilberto Braga, Paraíso Tropical. Sim. Com o Casagrande, né? Sim. Inclusive está pra vir aqui o Casagrande. Carlos Casagrande? Isso. Legal, mas ele nem mora aqui, mora em Miami, né? Ele mora em Miami. Mora acho que no exterior. Boa. Mas está pra vir aqui também. E você fazia um personagem homossexual, né? Na história. E todo mundo pôde ver o Beto de novo, numa novela das 9 agora, né? Então tem 2 perguntas com relação a isso. Primeiro, eu queria saber como foi trabalhar nessa novela, né? Novela das 9, Gilberto Braga, um personagem muito importante, porque era 2 personagens que falavam de uma situação social que naquele momento o país era ainda muito preconceituoso, né? Não era tão, não é como hoje, né? Sim. E a segunda pergunta seria sobre a questão de reprises, porque a novela reprisou recentemente na Globo e no Viva. E quando vocês, quando tem essa reprise, vocês ganham alguma coisa da emissora? Vocês recebem alguma coisa ou não? Assim, a gente recebe alguma coisa da emissora. Mas, inclusive, isso é uma questão atual, a discussão sobre esses direitos. Beleza Fatal, acabou de ter essa discussão, né? Não, e tem a discussão também pro seguinte, por exemplo, porque no Viva, do Viva a gente não recebe. Absolutamente nada.
Que coisa. Porque eles dizem o argumento é como se fosse uma coisa de arquivo. Se fosse uma reprise de um arquivo. Uma coisa do gênero, que ali não seria o comercial da emissora, vamos dizer, né? Então, quando reprisa no canal aberto, né, na Globo mesmo, aí existe um percentual estipulado em contrato. E tem uma discussão sobre isso atual, sobre direito de conexo, direito autoral. Isso está sendo discutido hoje, agora. Atualmente, inclusive. Agora, inclusive com as plataformas de streaming também. Sim. Porque eu falei da Beleza Fatal, ela era pra HBO Max e agora está na Band. Exatamente. E o Caio Blá tava jogando isso na roda. Pô, cadê os nossos direitos e tal? Aí a galera, pô, mas não assinou contrato, mas no fim era para o streaming, agora está numa TV aberta. E também não é assim, assinou o contrato, ok, não é isso, gente, porque o contrato muitas vezes é um padrão. E todo mundo assina aquele contrato daquele jeito ali. É uma quase assim, ou você assina ou você não trabalha. Sim, não assinar, sai fora. E não é só com a Globo também, porque você também fez com a Record, geral, e a Record também reprisa as suas produções, e vocês recebem um percentual. A gente recebe um percentual daquilo ali. Só que existe uma questão de direitos conexos, que a gente chama de direito do criador. Porque a gente também é criador. Por exemplo, o autor vai receber. O diretor vai receber, são criadores. Mas o autor também é criador. Ele cria o personagem. Justamente, junto com o texto do autor e junto com a direção do cara que está dirigindo. Sim. Então a tentativa é de equiparar tudo isso e de que isso seja uma coisa que tenha um percentual mais importante. Entendi. Valorize mais. Exatamente. Né? Valorize isso. Mais. Claro. É isso. Valorize como criador. E como foi essa volta pra Globo, fazendo Paraíso Tropical? Cara, foi muito legal, porque eu nunca tinha feito uma novela das 9, né? E o ambiente é outra história, né? É outra pegada. É o que, por exemplo? Cara, o peso é maior, a cobrança é maior, né? Assim, você lida com gente que você viu na tua vida, a vida inteira na televisão, né? Tem sempre alguém que, o Tony Ramos, por exemplo. Desde moleque, né? Todo mundo aqui vê o Tony Ramos e ouviu histórias e viu as novelas e não sei o quê. E aí você falou, pô, tô aqui com um cara que podemos trocar uma ideia com ele. E o Tony Ramos era seu patrão na novela, né? Ele era meu patrão na novela. É verdade. Pra conhecer ele um pouquinho melhor. Então, assim, é muito legal porque tem esse contato com esses atores que eu vi desde que eu era criança, né? Vê-los trabalhar, entender, trocar uma ideia eventualmente com eles, rapidamente que seja, né? E ver como eles circulam naquela estrutura, cara. Porque são pessoas que te ensinam só de você observar. Tá observando tudo que o cara faz, de que jeito ele se coloca ali, né? De que forma ele espera para trabalhar, sabe? De que forma ele abraça quem tá chegando. Abraça no sentido de acolhimento mesmo, de gentileza. Claro, porque a cena só vai funcionar para todo mundo. Se funcionar para todos, individualmente. É verdade. Né? E você tinha o Tony Ramos faz quando espera? Cara, o pouco convívio que eu tive com ele fica muito de boa. Ele já tá com tudo meio que pensado e pronto, né? Decorado. Porque imagina, quantos anos o cara faz aquilo? Há quantos anos ele faz novela, cara? Quantos anos ele faz TV? Né? Mas ele lê alguma nível altíssimo coisa? de excelência. Ele tá lendo, ele tá... Não, ele fica ali trocando uma ideia. Jogando cobrinha, na época era cobrinha no celular. Conversando amigavelmente, afavelmente com qualquer... Dizem que ele é muito humilde, né? Todo mundo, tá suave. A Glória também, a Glória Pires também. Glória Pires, que fazia par dele. Todo mundo, assim, nesse lugar do ambiente, do ambiente calmo, relax. Afinal de contas, é um trabalho, né, cara? Pois é, cara. E se você não tiver calmo e relaxado... E você tinha um núcleo muito bom, né? Porque você trabalhava com Marco Rica, Daniel Dantas, Isabela Garcia. E aí você lá naquele meio... Só fera. E o personagem, no caso, o Sérgio, sofreu algum tipo de preconceito? Como foi a aceitação naquela época? Porque assim, eram dois galãs da Globo, né? Casagrande e você, fazendo dois personagens homossexuais. Um casal. Rolou muito preconceito ou não? Você levou de boa? Não, cara. Não, nenhum. Não vi nenhum tipo de piada, nenhum tipo de gracinha, nada fora de... Sabe? Nenhum tipo de invasão. Pelo contrário, foi super bem recebido. A trama foi super bem recebida, a nossa relação de personagem super bem acolhida, assim. Todo mundo respeitava muito. Eu acho que porque também não caiu num estereótipo, assim. Sim. Né? Porque se cai no estereótipo sexual muito
espalhafatoso e tal, talvez fosse mais difícil de segurar essa onda. Entendi. Porque aí a piadinha vem, né? As pessoas acham que tá liberada a piadinha, porque parece que aquilo ali é quase que uma ironia em cima. E não tem nada a ver com isso. É óbvio que todo mundo tem homens, todos os homens são iguais? Não. Todos os homossexuais são iguais? Obviamente que não. Cada um tem um estilo, cada um tem seu jeito. Tem gente que é mais expansiva, tem gente que é mais introspectiva. E aí eu acho que teve um cuidado sobre isso que ajudou também, né? A tirar do lugar da piada fácil. Porque se fosse um homossexual sempre aquele que é o estereótipo mesmo, né? Sim. Se ficasse nesse lugar, talvez não fosse tão interessante. Talvez não fosse tão legal. Né? Diz assim, gente, é apenas uma opção sexual, é só isso, mais nada além disso. O jeito que a pessoa é o jeito dela. De cada um, né? É o jeito de cada um, você tem que respeitar e acabou. Não tem que ficar... Isso não entra em discussão. Né? Não pode entrar em discussão se o cara é mais introspectivo ou se ele é mais expansivo. Isso não pode entrar em discussão. É o jeito de cada pessoa. No tanto que ela não invada seu espaço, você precisa respeitar. Exato. Né? Então, assim, foi muito legal nesse sentido. Eu acho que por conta disso, por colocar nesse lugar, assim, ok. É corriqueiro. Todos os personagens se relacionavam de maneira absolutamente tranquila. Tranquilas, entre si. Entre si. Não tinha nenhum tipo de questão mal resolvida. Entendi. Estava tudo bem resolvido ali. Entendi. Agora, uma discussão que você falou, de discussão, pegando esse gancho, uma das discussões hoje é o famoso beijo gay, né, que acontece. Sim. Tem que ter beijo gay ou não tem que ter beijo gay? Alguns colocam, se arriscam, outros dizem que gravam depois e decidem não passar. Na sua opinião, você acha que precisa do beijo gay na TV aberta? Cara, ou não? Ou só ter uma relação como o seu personagem tinha na novela é o suficiente para poder fazer as pessoas entenderem? Eu acho que a gente precisa naturalizar as coisas. E que elas sejam iguais para todos. Né? Assim... Eu também não acho que cenas entre heterossexuais num certo horário, não sou eu que acho, a censura também acha, né? E os profissionais da área, seus psicólogos, enfim, né? Os pais e mães, tem coisas que não são para serem dispostas. A gente tem problemas hoje de rede social com isso, né? Uma criança para um adolescente, um pré-adolescente, é legal, né? Ainda não se formou, ainda não sabe muito bem trafegar nesse universo, entender, né? As possibilidades e os tipos, a diversidade que existe aí. Eu acho que tem que caber naquele lugar ali. Se a trama exige isso, muita cena de intimidade, ela tem que ir para um outro horário. Eu acho ruim também a trama precisar disso e você simplesmente cortar. Aí parece que a trama ficou capenga. Você fala assim, nossa, ficou capenga, né? Como já aconteceu, isso. Porque fica faltando a intimidade dos personagens ali. Você vê que a trama é forte, tem tintas mais carregadas, foi escrito com a mão mais pesada, nesse sentido, e aí você fica sem. Você fala, putz, mas... Faltou, né? Faltou. E tem outras que você fala assim, mas por que esse beijo todo, por que essa pegação toda, a trama nem pedia isso, nem né? pedia, se não tivesse não ia fazer tanta diferença. Entendi. E muitas vezes eu acho também uma outra coisa, cara. Eu acho mais bonito sugerir do que ficar mostrando no limite. Entendi. Muito mais, em geral, eu acho mais legal. Sabe? Porque se você quiser ver uma coisa muito próxima do real, aí você vai pro Xvideos. Tem um mercado para isso. Exatamente, tem um mercado para isso. É o Brasil. Porque senão ali é o Brasil. Falou Brasino, todo mundo já sabe. Já sabe o que é. É verdade. Tem um mercado, ou então, assim, tem filmes que são mais assim. É verdade. Aí você vai lá e escolhe o filme. Agora, uma coisa que passa... Mais sutil, mais sublime, assim, né? Mais de boa. Mas, em geral, eu vou te falar, eu acho mais bonito quando você encontra uma solução artística que sugira muito bem o momento de intimidade. Do que ter que mostrar aquilo. Do que ter que parecer agressivo, né? E tá chamando também o público de idiota, né? Todo mundo sabe que vai fazer aquilo. Acontecer. Tá tudo bem. Concordo. São dois... uma espécie de fetiche só. Se é fetiche... se é tara, vai pra outro canto. Procura o fetiche em outro lugar. Boa. Eu acho que é um fetiche do telespectador em assistir. Porque se você tem um casal, né, de 2 homens ou 2 mulheres, você entende que eles moram juntos, que eles dormem juntos, né? Então, assim, não precisa mostrar aquilo realmente. Mas
pode normalizar o contato entre eles. Por que não ter um beijinho? Pode ter um beijo. Sim, um selinho. Não é um problema. Dorama. Porque vai ter... Dorama. Vou pegar um pouco mais. Pode pegar. Será que o nosso convidado tem dicas pra passar pra gente? Tem alguma dica recente que você viu pra gente poder encerrar aqui o nosso episódio? De cara, um filme, uma série, alguma coisa que você consumiu. Eu, por exemplo, esses dias eu vi Adolescência, a série, e terminei assim chorando. Cara, cheguei a soluçar, eu comecei a ver, velho. não acabei ainda. Mano, cheguei a soluçar. Curtindo, não vou te contar, mas cheguei a soluçar. Minha esposa falou, o que aconteceu? Calma, porque ele tem uns filhos. Eu falei, não, me coloquei no lugar desse pai. Mas claro, não, mas e é isso mesmo. Eu li, mexido, eu li até uma crítica sobre a adolescência. Foi no Globo, foi ontem ou anteontem, no jornal Globo, que, cara, pela crítica você já sabe onde o negócio vai chegar. Que é importante. Que é importantíssima a discussão. Você tá em qual debate. Qual episódio você tá? Plano sequência. Não, vou pro segundo ainda. É da hora. É da hora. Agora, tem uma série que eu sempre falo que pra mim é uma série... Essas séries, eu não gosto de séries muito longas. Essas coisas de 6, 8 temporadas. Walking Dead jamais. Não dá pra mim. Friends também não. Chega uma hora que me dá preguiça. Falo, sim, também, eu parei de ver. Cansei desses personagens, é muita coisa. Porque vira tipo síndrome da porta giratória, não sai do lugar. Não tem mais história. Barriga, exato. É difícil, eu acho difícil uma série que seja tão longa que não perca o ritmo. Que não fique chata. Que não fique chata, que não te dá um... Não te dá, bode. Não te dá um bode, não te dá um... Ai, meu, de novo. Mesmo personagem fazendo as mesmas coisas, então vai fazer mas com outro personagem, mas é a mesma atitude. Peaky Blinders, cara. É da hora mesmo. Blinders, assim, eu acho... Eu preciso ver. Eu acho uma referência, cara. Quantas temporadas tem? 3, 4? Não, acho mais. Acho que são 5 ou 6. Porra, é foda de ver mesmo. É difícil de ver. Mas vou te falar, a excelência do negócio é num lugar que você fica querendo ver até onde eles vão com aquilo ali, cara. Entendi. É uma série inglesa, incrível. O ator voa, a reconstrução de época é, tipo, perfeita. Você não vê nada, cara, você vê nada fora do lugar. Acho que você pegar a foto da época, você fala assim, cara, como é que pode? Isso. É perfeito, a mesma igual. Coisa. E assim, os atores são incríveis. Eu tenho uma certa tendência, uma certa paixão pelos ingleses. Eu gosto muito das coisas dos ingleses. Adolescência é uma série inglesa. É uma série britânica, isso mesmo. Peaky Blinders também é uma série inglesa. Assim, eu quando é inglês, eu já dou uma levantada e falo, alguém falou, peraí, deixa eu ver. A série inglesa. Eles têm um nível de excelência muito alto. Os atores, cara, eu acho que são assim... Os caras têm escola, né? É muita escola ali. É muito material humano pra trabalhar. Eles têm, cara, é demais, cara. Peaky Blinders é um negócio que tem... Você vê um cara fazendo um mendigo em um episódio, um mendigo meio doidão, que vai morrer. O cara é bom. O cara... Aquela cena ali, ele vai roubar a cena. Saquei. O cara roubou a cena. É o que acontece em adolescência, né? Porque você tá no segundo, vai pro segundo episódio, né? Tem muitos atores que ainda vão aparecer na história. Sim. E, tecnicamente, mesmo quando o texto não é tão grandioso assim, o ator faz o texto ficar grandioso. A presença né? E eu também recomendo, porque é uma história que eu acho que todo pai tem que assistir, principalmente nesse momento onde as redes sociais agora não tem nem mais checagem. Tem mais filtro, acabou. Não tem mais filtro, cara, né? Isso. Você acha que seu filho às vezes tá, meu filho tá seguro em casa. Não, seu filho tá na internet, tá seguro fisicamente porque não tá na rua. Mas em casa o que ele tá vendo e consumindo é talvez muito mais perigoso do que se ele estivesse no barzinho com os amigos. Pois é. Tem essa questão. E aí fala sobre isso. O artigo que eu te falei do jornal fala sobre isso. Fala que todos os pais e mães deveriam assistir. Precisam assistir. Mas na verdade é uma crítica. Tem uma hora lá que o menino fala só pro pai, não, pai, vai pra tua academia, vai cuidar do teu caso, o filho do policial. Aí eu falei, nossa, tipo, vai pra tua academia, vai trabalhar, pai. Não, tipo, você não tem tempo pra mim. Falei, nossa. Então umas porradinhas que vai te dando na cara, só que como é gravado tudo no plano sequência, cara, valoriza muito. É maravilhoso. O ator, pro improviso, pra vir a emoção. Porque, pô, corta a ceninha agora, deixar você fluir, parecia que eu tava no meio do teatro. E a cena fica tensa. Parece que você tá dentro da série. Parece que é a sua vizinhança. Tem um plano de sequência que demora não sei quanto tempo. Parece que você tá dentro da cena mesmo. Parece que você tá na vizinhança. Isso é muito bom. Legal. Então, Peaky Blinders, adolescência. Tem mais alguma outra que você queira sugerir? Um filme? Cara, pra encerrar esses dois estão bem. Muito bem. Recente. Então fala só pra gente da série da Record, que ainda vai estrear. Você tá gravando? A série é Paulo Apóstolo, chama Paulo Apóstolo. É a vida do apóstolo Paulo, literalmente, né? De como ele era
até ele se converter. Depois ele morre, né? Entendi. Você já vai estar agora. Volta pro Rio agora pra poder gravar, né? Inclusive. Volto pro Rio quinta-feira. E estreia quando? Na Record? Cara, eu não sei ainda. Não tem previsão? Eu acho que eles ainda não fecharam a data, não. Porque tá diferente, né? Tem a data do streaming e tem a data da TV aberta. E eu não sei nem se... Normalmente é diferente a data de estreia. Tá. Tem essa mudança. Não sei ainda, mas eu acho que ainda não decidiram nenhuma das duas. Perfeito. Eu que cheguei agora lá também. Eles estavam gravando há um pouquinho de tempo, eu cheguei agora. Perfeito. Sensacional. Temos Sérgio Abreu em breve na tela da Record. Na tela da Rede Record de televisão, como você gosta de dizer. Cara, como é que te encontra a rede social? Deixa pra galera aí. Tem o GCzinho, mas é legal você falar aí. @ Sérgio Abreu Oficial. É isso aí. Tá postando lá. Tá vivão. Ativo. De vez em quando eu não sou muito... Tem gente que, cara... Não é muito blogueirão, mas... Não sou blogueirão, não. Você é mais tranquilo nas redes sociais. Eu vou devagar. Mais de boa. Mais low profile. Mas divulga todos os trabalhos lá, né? Divulgo. Bacana. Legal. Tudo que eu faço, eu tô divulgando. Legal. Sempre. Cara, obrigado. Tá bom? Obrigado por ter vindo. Sérgio. Bom retorno lá. Obrigado, sucesso. Volta sempre que quiser. Poxa, sempre. Tá bom? De verdade. De verdade. Arrumou um tempinho, é só aparecer aqui. Maravilha. Portas abertas. Muito bom, cara. Querido. Migão, obrigado. Obrigado você. Tamo junto. Mais uma vez, juntos. E pra você que ficou até agora, deixa o teu like, tá bom? Deixa também o seu comentário, se inscreve no canal. E aí, qual personagem que te marcou mais aqui? O nosso grande Beto, será? Não sei, na minha época foi, pelo menos, tá? Então se inscreve, porque sempre tem um grande conteúdo por aqui. Agradecendo o Canil Recanto do Léo, tem aí um link na descrição, garanta já o seu filhote. Minimal Club, garanta já o seu cupom de desconto, 12% off, e também meu mini curso gratuito, todos os links na descrição. Tchau, até o próximo.